O impacto das profecias, Isaías 53 e o cumprimento em Cristo. Ao longo das Escrituras, Deus revelou seus planos por meio de profecias que, muitas vezes, pareciam misteriosas ou incompreensíveis no momento em que foram dadas. Uma das mais poderosas e impactantes é a profecia de Isaías 53, escrita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Este capítulo descreve com profundidade o sofrimento do Messias, sua rejeição, sua morte vicária e o propósito redentor de sua missão. Mas o que acontece quando essas profecias se cumprem diante dos nossos olhos? O impacto é tão profundo que transforma não apenas nossa compreensão das Escrituras, mas também a nossa vida espiritual. Vamos mergulhar nesse texto profético e ver como ele se cumpre em Jesus Cristo, revelando o poder da Palavra de Deus e o alcance da salvação. Isaías 53. O servo sofredor. Isaías 53 é conhecido como o Cântico do Servo Sofredor. Nele, o profeta descreve um homem que seria desprezado, rejeitado, ferido e morto, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Veja os principais trechos: desprezado e rejeitado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Versículo 3. Levou nossas dores. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Versículo 4. Ferido por nossas transgressões. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Versículo 5. Como cordeiro ao matadouro. Como um cordeiro que é levado ao matadouro. Versículo 7. Morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 5. Essa profecia não apenas descreve o sofrimento físico, mas revela o propósito espiritual, a redenção da humanidade por meio do sacrifício de um inocente, o cumprimento em Jesus Cristo. No Novo Testamento, vemos claramente que Jesus é o cumprimento direto de Isaías 53. Os evangelhos, as cartas apostólicas e os relatos dos primeiros cristãos apontam para essa conexão. Evangelhos Mateus 8,17 confirma: para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. João 1,29. João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas 22-23. A paixão de Cristo, sua prisão, julgamento injusto, espancamento e crucificação espelha o sofrimento descrito em Isaías. Atos dos Apóstolos. Atos 8:32-35. O eunuco etíope lê Isaías 53 e pergunta a quem o texto se refere. Filipe explica que é sobre Jesus. Cartas Apostólicas 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Por suas feridas, vocês foram curados. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos. Esses textos mostram que os apóstolos viam Isaías 53 como uma profecia clara do sacrifício redentor de Jesus. O impacto das profecias em nossas vidas. Quando Isaías escreveu essas palavras, talvez nem ele compreendesse totalmente o alcance do que Deus estava revelando. E quando Jesus viveu cada detalhe dessa profecia, muitos ao seu redor não perceberam que estavam testemunhando o cumprimento de algo tão grandioso. Hoje, ao ler Isaías 53 e ver seu cumprimento em Cristo, somos confrontados com a profundidade do amor de Deus e o poder transformador da sua palavra. Isso nos ensina que as profecias de Deus são verdadeiras e se cumprem no tempo certo. O impacto do cumprimento é maior do que podemos imaginar. Ele transforma destinos eternos. A dor de Cristo foi o preço da nossa paz e suas feridas são a fonte da nossa cura espiritual. Isaías 53 não é apenas um texto antigo, é uma revelação viva do plano de salvação. Jesus não apenas cumpriu essa profecia, ele a encarnou com cada passo, cada lágrima e cada gota de sangue. E ao reconhecermos isso, somos chamados a viver com gratidão, reverência e fé.
Que essa mensagem nos leve a refletir sobre o poder da Palavra de Deus e o impacto que ela tem em nossas vidas quando se cumpre diante de nós. Que a paz do Senhor esteja com você, querido irmão e irmã. Que essa palavra toque seu coração e te leve a uma vida mais profunda com Cristo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.